O ataque às Torres Gêmeas em Nova York foi há mais de 20 anos. Mas só da gente ter falado aqui Torres Gêmeas, você já sabe do que a gente está falando. Isso porque o 11 de setembro marcou não só a história dos Estados Unidos, como também do mundo inteiro. Gerações inteiras foram impactadas e até a forma como a gente vê o mundo mudou. Enfim, é impossível esquecer esse acontecimento. E toda essa memória foi marcada em filmes, séries e documentários. A gente tem certeza que você já viu alguma produção de cinema sobre o 11 de setembro. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje com o André Fran. Ele é diretor, roteirista e agora youtuber e podcaster. Se você acompanha o Papo de Inter, você já conhece o Fran de outros episódios e sabe que a gente é fã dele. Então, sem mais delongas, bora pra esse papo que tá demais. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Great America, great again. Con él, ese sueño se marcha. Actitud muito plano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. A nossa primeira pergunta pro Fran é um pouquinho clichê, mas a gente não podia deixar de perguntar. Mas é macarrão com tomate, não tem carne. E ó, agora aquilo que eu falei, eu vou gravar. Aí só me chama se for uma coisa muito importante. Vegano? É, vegano, de certa forma é vegano. Estamos perdendo a linha de tanto Oi, rir. Não, ela Andressa. não estava rindo tanto. Tá, é só isso e se tiver alguma interrupçãozinha eu paro. Fique em assim. paz. Tá, o começo dessa entrevista foi um pouco caótico, mas muito fofo. É que o Fran estava sozinho com a filha Estelinha e ela fez algumas participações especiais. Então, obrigada, Estelinha, por emprestar o seu pai por alguns minutos para conversar com a gente. Mas de volta ao papo. A pergunta é clássica porque, de fato, todo mundo lembra, né? É um daqueles momentos que ficam marcados. Eu lembro que eu estava na faculdade, né? Para você ver como sou, né? Isso já entrega a idade. Eu estava na faculdade e, cara, era época pré-redes sociais, celular com internet, pré-história praticamente, né? Dinossauros nas ruas, aquela coisa bem antiga. E aí, mas eu me lembro que rolou aquele burburinho. Cara, aconteceu uma parada bizarra, tipo, guerra, tá acontecendo um atentado, ninguém sabia direito, não foi um avião. E tinha uma televisão na lanchonete, assim, na parte lá de baixo, que a galera se reunia. Então eu passei, vi uma galera reunida ali, olhando, eu vi de relance que era alguma coisa bizarra, mostrando ali ao vivo e tal. Eu falei, cara, deixa eu ir pra cá, aquela coisa já de jornalistinha, né? Deixa eu ir pra casa que eu quero acompanhar isso focado, sem ninguém perto, vendo o que tá rolando. E fui para casa e passei o dia inteiro na televisão, né? Vendo aquilo que estava acontecendo e zapeando de canal para canal para ver onde é que tinha mais informação e tal. Era início também dessa coisa das TVs a cabo e tal. E isso me marcou muito. Outra coisa que me marcou do 11 de setembro, aí muito do lado pessoal, lógico, é que foi uma das últimas conversas que eu tive com meu avô. Meu avô já estava em casa, assim, internado em casa, na casa dele, né? Com o médico e tal, já estava meio malzinho, mas ele ainda estava com a cabeça super boa. E aí eu visitava ele quase todo dia, assim. E o último papo que a gente teve foi sobre o 11 de setembro. E aí eu guardo isso para ver, cara, até um dia antes dele falecer, ele estava super bem de cabeça, que a gente falou sobre o 11 de setembro, ele falou, pô, caramba, que absurdo, né, inocentes morrerem, mas o que leva a isso também, a gente entender as raízes. Meu avô viajava muito, assim, né, o mundo, ele era médico e tal, mas ele teve essa oportunidade, né, pelo sucesso dele na carreira, de viajar. Ele gostava muito de viajar, numa época que não era tão comum, né? Ele fez Oriente Médio e tal, com a minha avó, indo de navio, ele passava dias no navio e tal. E ele que incutiu muito em mim essa coisa de gostar de viajar, de conhecer o mundo e tal. Eu até botei ele na dedicatória do meu primeiro livro. E eu me lembro disso, da gente ter conversado sobre o 11 de setembro. Olha que engraçado e como foi uma data, né, que realmente marca a gente. Depois do clichê, a gente partiu para o tema do episódio de hoje. Bora ouvir. Com certeza, Fran. O foco desse episódio, propriamente dito, é sobre Hollywood. Eu e a Beth, a gente pensou muito em você, porque a gente sabe que você é uma pessoa que acompanha bastante filmes, séries, enfim, que é uma pessoa que tem esse interesse. E a gente queria saber de você se, de repente, algo te chamou a atenção depois do 11 de setembro. Se você lembra qual foi a reação de Hollywood ao 11 de setembro, se teve alguma mudança dramática, alguma coisa que, não sei, você falou, nossa, olha só como antes do 11 de setembro não era assim, não tinha filme desse tema, não sei, algo desse tipo. Eu acho que uma coisa que mudou, assim, vindo de cabeça, tá? Que eu nunca fiz nenhum estudo mais aprofundado. E acho que a narrativa de Hollywood, em geral, obedece muito àquela coisa do mito do herói americano, do conquistador, desbravador, né, o cowboy e tudo mais, que você
se você meio que identificar ou meio analisar, você vai identificar em diversos gêneros, diversas produções diferentes. Então, isso acaba não mudando muito. Mudou mais até recentemente, né? Quando você começa a ter o anti-herói ganhando um protagonismo, né? Nesse momento de séries novas, de streaming, que você pode experimentar mais e aí analisar o sucesso disso junto ao público, isso começou a ter um pouquinho de mudança. Aí sim tem algumas publicações bem interessantes sobre isso, né? De como algumas séries Breaking Bad, Mad Men, The Sopranos, meio que colocam o que seria o vilão na situação de protagonista. Mas, enfim, voltando para o 11 de setembro, eu acho que em termos narrativos, de roteiro e tal, né, você tem variações, tem mudanças com o tempo, mas não mudou tanto em função do 11 de setembro. Mas algo que muda periodicamente e que é muito em função desse soft power e das relações diplomáticas e geopolíticas dos Estados Unidos, é o inimigo da vez. E eu, né, que falei, né, que eu sou dos tempos lá antigos, eu já passei pelo Rocky Balboa, que o grande inimigo era o russo, né, a Rússia era o grande inimigo que temia, que invadia, que era uma ameaça vermelha, etc e tal. Depois você tem uma coisa mudando para os asiáticos, tem uma época tem alguns filmes de Coreia do Norte também mais recentes. Alguns têm aquela coisa meio do europeu, mas também remontando a uma coisa mais histórica e tal. Mas depois do 11 de setembro você vê muito aquela coisa do terrorista. Do terrorista, claro, sempre, né, identificado como um terrorista árabe. O cara que fala Allahu Akbar, com aquelas feições, com aqueles traços. E se você for ver esses filmes, principalmente que tem o herói americano como a figura central da narrativa, o inimigo, né, ali armado, passa a ser o terrorista que quer explodir uma torre de sei lá o quê, é o terrorista que quer sequestrar o avião, sei lá o quê, acaba virando muito para essa chavinha. Isso é engraçado, identificar nos filmes e séries quem é o inimigo da vez desses filmes de herói americano. E em termos de produções específicas de 11 de setembro, eu lembro muito sobre o voo do United 90, que também é aquela coisa do mito do herói, etc e tal. Tem a dos sobreviventes do 11 de setembro, que também é o herói dos bombeiros, né, que entraram lá para tentar ajudar e tudo mais. E só mais recentemente, e aí desculpa se eu estiver esquecendo algum outro que de repente alguém que é mais cinéfilo pode lembrar, mas só mais recentemente que eu lembro de que analisa, de dois, aliás, desculpa, que analisam um lado mais de geopolítica, de como a política interna dos Estados Unidos funcionou no antes e no depois do 11 de setembro e como isso levou a julgamentos e tudo mais. Um deles é a série Looming Tower, que fala justamente sobre as disputas internas entre FBI e CIA, de que tinha aquela coisa de que um não trocava informação com o outro, porque um queria, né, não, a gente vai fazer assim, não, eu que estou fazendo essa, então eu que tenho direito. Isso a gente vê muito nos filmes americanos, né? E não, essa aqui é a minha jurisdição, vocês não vão se meter. E isso é uma coisa real que, de fato, atrapalhou muito a inteligência americana para identificar melhor os terroristas, né, e os atentados do 11 de setembro. E é muito bem trabalhado esse lado da série, esse lado do acontecimento é muito bem trabalhado. O outro é o The Report, que fala aí sobre, né, os relatórios sobre abusos e tortura dos Estados Unidos, né, nas bases que eles tinham, tipo em Guantánamo, Abu Ghraib ainda lá, que utilizavam de métodos de tortura, tipo assim, oficialmente mesmo. E os relatórios identificam que tinha gente falando, olha, isso não funciona, isso é abuso dos direitos humanos, isso é crime internacional. E mais do que tudo, isso não está trazendo efeito real, pelo contrário, os caras acabam entregando coisas que eles nem sabiam, que eles nem tinham feito, porque estavam sob tortura, né? Se o cara estava sob tortura, eu quero que isso pare. Então, acabava confessando qualquer coisa, inventando qualquer história. Mas eu lembro também, e acaba me marcando mais, as produções documentais. Os documentários que foram feitos sobre o tema. E aí você tem muito documentário sobre 11 de setembro. Claro que não tenho aqui números oficiais, pesquisas para trazer para vocês, mas com certeza um dos eventos, se não o evento que gerou o maior número de documentários. Né? Você tem desde o documentário daquela dupla de irmãos franceses que foram os primeiros a filmar, né, o choque dos aviões nas torres, e estava mostrando aquele dia porque eles estavam acompanhando, né, uma brigada lá do Corpo de Bombeiros, então é muito, sabe, do dia mesmo, no calor dos acontecimentos. Até eu vi recentemente na HBO um documentário sobre uma escola, né, ginasial que era próxima e como é que aquilo afetou os alunos, como é que afetou eles no dia, que tinha gente que tinha parente que estava ali. Eu me lembro uma sobre as mulheres
né, que é bem focado nas mulheres que sobreviveram, nas mulheres que atuaram no resgate, e eu lembro bem que tem esse foco. Tem um que é sobre os charlatães, né, os charlatães que tentaram desviar depois fundos de ajuda para vítimas do 11 de setembro, tinha uma mulher que fez se passar por vítima para desviar uma grana, e é uma super investigação quem é essa mulher. É super interessante também esse documentário, até porque mostra essa história peculiar dessa calhorda, né, que desviar grana para vítimas de um ataque terrorista, mas também mostra muito como os Estados Unidos reagem nesses momentos, né, dos fundos que foram criados, de quem recebia grana de quê. Então é bem curioso nesse sentido. Mas, assim, de cabeça é isso que me vem. Mas sabe qual a produção? E aí, né, eu até falo disso no vídeo que eu fiz sobre 11 de setembro lá no meu canal no YouTube, youtube.com/AndréFranOficial, já deixando aqui o jabá. Mas eu falo sobre 2 reportagens, que eu acho que são textos primorosos que buscaram focos, né, enfoques super originais, muito emocionantes e que revelam muito, e assim, mais do que tudo, uma escrita sensacional. Uma é The Fallen Man, que é uma reportagem que saiu no Esquire, que é o jornalista Tom Junot, ele analisa uma foto de um cara daquele que foram vários, né, que é aquela cena terrível das pessoas que se jogaram, né, fugindo do fogo, não tinha resgate, se jogaram lá de cima mesmo. Uma das fotos, ele pega aquela foto e ele vai atrás de descobrir quem é aquela pessoa, em que andar ela estava, o que ela estava vestindo, provavelmente quem ela era, quais eram seus familiares, onde ela trabalhava, e ele consegue ir traçando o perfil dessa pessoa até encontrar com a família dela e falar, e mostrar a foto, falar que estava escrevendo. É bem original e bem impactante. A outra, que é aquela coisa de insider jornalista, We Are the Only Plane in the Sky, que foi para a revista Político, se eu não me engano, que era um jornalista que estava dentro do Air Force One com o George Bush, quando ele sai do lugar que ele está, acho que era uma escola na Flórida, se eu não me engano, e eles ficam sobrevoando. E olha, fica sobrevoando porque a gente não sabe ainda se é um ataque, se são vários ataques, se ainda tem aviões rondando para fazer algum outro tipo de ataque, até depois ele pousar em Washington já mesmo, né? Então, essa reportagem é muito interessante porque narra ali, minuto a minuto, pegando declarações de todo mundo que estava a bordo, né, que geralmente o Air Force One voa com uma galerinha de jornalista que está cobrindo ali o dia a dia presidencial. Então é uma chance de olhar de dentro assim, do governo em um momento dos mais críticos que qualquer governo já enfrentou, né, o governo Bush naquele momento. Está bem interessante. Bom, dica boa é que não falta. E se você se perdeu aqui, na nossa newsletter para os nossos seguidores da Aurelo, a gente deixou todas as recomendações do Fran e um pouco mais sobre esse episódio. Então, se você quiser ser um membro, corre lá para o site da Aurelo e vem apoiar a gente. Lembrando também que essa newsletter não só vai estar no seu e-mail, nosso seguidor, mas vai estar também na página do Papo de Inter lá na Aurelo. Mas enfim, jabá feito. Antes da gente encerrar esse bloco, a gente queria deixar alguns dados interessantes sobre esse assunto. Depois de 20 anos, a gente já tá acostumado a ver 1000 séries e filmes sobre o ataque. Mas lá em 2001, o assunto se tornou um verdadeiro trauma. Se você assistiu Friends, você deve se lembrar que nas imagens de transição sempre mostravam as Torres Gêmeas. Logo após o ataque, a produção retirou as imagens. E não foi só Friends, não. Uma série de produções audiovisuais fizeram o mesmo. Era uma forma de evitar o assunto e não trazer a memória do desastre para as pessoas. Foi só 5 anos depois que o cinema começou a usar o tema de forma indireta. Hollywood estava mais aberta para receber interpretações sobre o ataque. Foi o caso do Guerra dos Mundos, um filme sobre invasão alienígena, mas que traz diversas referências sobre o 11 de setembro. Em 2006, o filme Voo United 93, que fala sobre a história de um dos voos sequestrados pelos terroristas e que foi indicado pelo Fran, abriu a porta para essa nova fase do cinema. Foi quando, de fato, histórias do 11 de setembro começaram a ser contadas. E como a gente falou no bloco anterior, são infinitos os filmes e séries sobre o 11 de setembro. E a gente ficou se perguntando, será que esse tema não está saturado? A gente perguntou isso pro Fran. Escuta só. Perfeito. E, Fran, assim, a gente está chegando perto da data, né, de 11 de setembro, então a gente começa a ver de novo vários filmes, várias séries, e você mencionou algumas séries atuais, né, sobre 11 de setembro, a gente tem as séries mais antigas também. Na verdade, a nossa pergunta agora vai numa linha de que se você acha que esse assunto já está saturado ou se, de fato, ainda Hollywood ainda consegue insistir nesse assunto, porque faz mais de 20 anos, né, do atentado. Então, a gente segue, assim, normalmente
os filmes, as séries são super... aquela coisa bem hollywoodiana mesmo, né? Que a gente se envolve e tudo mais. E agora, 20 anos depois, esse tema ainda tem relevância, esse tema ainda traz a atenção das pessoas. Esse atentado foi muito diferente de todos os outros, então nunca caiu no esquecimento, né? Então, a sua visão nisso? Eu acho que é um daqueles eventos que nunca vai extinguir a quantidade de produtos feitos sobre ele. Porque você tem um lado geopolítico e o 11 de setembro acarretou uma invasão do Iraque, uma guerra no Afeganistão, que estão com consequências até hoje, né? A gente, esse ano, estava tratando de como foi a saída do governo americano, das tropas americanas do Afeganistão, e a retomada do país pela força talibã, que tem origens, né, anteriores ainda a isso, né, lá com a União Soviética ainda e tudo mais, mas que tem relação também direta com o acontecimento do 11 de setembro. A Guerra do Iraque que gerou, em certa medida, a própria Al-Qaeda, né, um outro grupo terrorista, por conta daquele vácuo de poder e aquele caos gerado depois da invasão americana, que não tinha nada a ver diretamente com o Iraque e o atentado, né? Você tem ali a maioria dos terroristas é da Arábia Saudita, que também é outro país que até hoje mantém relações comerciais com os Estados Unidos, nunca foi invadido, nunca falaram em nada, quando a maioria dos terroristas é de lá. Inclusive a família Bin Laden tem origem na Arábia Saudita. Você viaja para a Arábia Saudita, tem mesquitas grandiosas com um escrito lá na entrada, né? Construído pela família Bin Laden, uma família muito poderosa que construiu e tem uma relevância muito grande ainda hoje na Arábia Saudita. Então acho que por esse lado geopolítico, as coisas que tiveram situações e fatos que tiveram relação com 11 de setembro seguem acontecendo, seguem tendo desdobramentos até hoje. Então a gente sempre, de alguma maneira, vai estar tendo que voltar lá no 11 de setembro para entender o desenrolar dos fatos. E também foi como a Segunda Guerra, por exemplo, que até hoje, né, todo ano geram filmes novos. Eu acho que foi um fato desse tamanho, dessa proporção, no coração da indústria do entretenimento mundial, né? Principalmente do Ocidente. Então, é inevitável que gere releituras e novas produções e novas análises. Acho que com o tempo, acho que é meio que um ciclo, né? Você tem aquelas produções todas no momento, dá uma esfriada, mas eu acho que tende até passando mais tempo, né? A gente agora chegando próximo dos mais de 20 anos, né, do acontecimento, tende, pelo contrário, a resgatar e gerar novas produções para aquelas gerações que estão agora consumindo conteúdo. E aquilo lá foi eu sei, eu ouvi falar, meu pai me falou, eu li na escola e tal, mas não sabe exatamente, não viveram aquele momento como eu, por exemplo, vivi. Então acho que tende a ter novas leituras e aquela transformação da história oral em produto audiovisual, né? Como o Fran bem disse, é improvável que a gente pare de ver conteúdo sendo produzido sobre o 11 de setembro. O que não faltam são histórias por trás desse ataque que matou quase 3 mil pessoas e marcou o mundo. A gente chegou até a procurar quantos filmes, séries e documentários sobre o tema circulam por aí, mas acho que ninguém parou para contar, porque o número deve ser infinito. O que a gente pode dizer é que cada ano surgem novas histórias e maneiras de retratar esse atentado. Inclusive, no meio dessa pesquisa, a gente esbarrou com uma lista de 17 novos filmes sobre o tema que foram lançados apenas em 2021, ano em que o ataque completou 20 anos. Não é o número que a gente queria, mas ajuda a ter uma ideia de como esse assunto vem sendo retratado por Hollywood. E bom, se você conhece o Fran e o trabalho dele, sabe que ele já viajou para muitos cantos do mundo. Então a gente não poderia deixar de perguntar para ele como foi a experiência dele em Nova York, antes e depois do ataque. Escuta só. E Fran, saindo um pouquinho do tema de Hollywood, mas também outra coisa que a gente sempre tem curiosidade, né, de saber dos nossos entrevistados, mas ainda mais falando de 11 de setembro e falando de Nova York, você que com certeza já foi para Nova York algumas vezes, eu não vou ousar dizer quantas, você que vai contar pra gente quantas. Eu queria saber da sua vivência ali, porque, né, enfim, ir para Nova York é conviver com lembranças do 11 de setembro, querendo ou não. A gente tem memorial, a gente tem museu, a gente tem um monte de coisa ali para relembrar essa história que, como você disse, tem que ser relembrada e vai ser relembrada ao longo do tempo, né? E aí eu queria saber da sua vivência, da sua experiência. Não sei se você chegou aí para lá antes do 11 de setembro e depois, se teve alguma mudança por isso, enfim.
te dou o microfone aí. E não só o memorial, né? Aeroporto. Tu acha que o aeroporto dos Estados Unidos mudou de uma forma tremenda. A gente tem que tirar sapato, roupa, tudo para passar ali por segurança. Então, fala da sua experiência completa. Essa coisa que a gente estava falando, né, Beth? Você perguntou do que mudou. E eu não citei isso, né? Mas durante a pandemia agora, muita gente perguntava, mas será que vai mudar alguma coisa do antes e depois da pandemia? E a gente está vendo o quanto mudou, né? Até nosso conceito de vacinação, de preocupação com higiene, para afastar, né, contágio, os processos em próprios aeroportos, máscara, enfim. Muita coisa mudou e nunca mais vai ser como antes da pandemia. E aí, durante a pandemia, perguntavam, você acha que vai mudar? Eu falei, cara, eu acho que vai mudar sim. E eu usava de exemplo justamente 11 de setembro. Porque você viajar de avião e frequentar aeroporto, e eu, né, fiz da minha carreira isso a vida toda. É completamente diferente antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Né? Os processos de segurança, imigração, raio-x mudaram por completo. Então, isso é uma dessas coisas. E qual foi o resto da pergunta? Era exatamente isso da mudança, né? Pensando quando se você foi, na verdade, né, para Nova York antes do 11 de setembro, depois do 11 de setembro, como que foi essa experiência? Não, e Nova York é uma das minhas cidades favoritas do mundo, assim. Eu acho que, de fato, essa coisa de ser o melting pot, o caldeirão de várias culturas diferentes e mistura de gente, influência e 300 mil referências por minuto. Eu que sou viciado em informação, amo e adoro esse tipo de coisa. É uma cidade que está sempre mudando, né? Você pode ir de 6 em 6 meses que vai ter coisa nova. Você nunca vai extinguir a quantidade de conteúdo, de coisa, de atração que você tem, de restaurante que você tem para consumir em Nova York. Então, eu de fato já fui muitas vezes assim, para Nova York, né? Tirando o Brasil, é o lugar que eu mais fui na minha vida, com certeza. Então, eu fui antes do 11 de setembro, lembro das torres. Não subia nas torres, né? Sempre dava preferência ao Empire State e tal, mas claro, né, sempre tinha a visão delas ali, a memória. Fui um pouco depois assim dos atentados, então ainda estavam aquelas crateras no chão. Eu fiz questão de ir lá para ver como é que estava, então ainda estava buraco, toda a área isolada, né? Muita coisa ainda sendo removida, porque não foram só as 2 torres, né? Eram 6 outros prédios ali em volta do que era chamado do grupo WTC ali, que foram afetados. E também depois, algumas vezes, já com aquele monumento construído e com museu, com aquela experiência que é bem bacana, é bem interessante. Então, os dois, né? Porque tem muita gente que só faz aquela subida lá e tem gente que só vai no museu, onde tem até uma parte da viga ali, né, original, preservada. Então, eu até recomendo os dois, que são 2 experiências bem diferentes e que vale a pena ser visitado. E o monumento ali também, né? Aqueles 2 quadrados gigantes com aquela água indo ali para um buraco infinito, com o nome das pessoas. Sempre tem uma bandeirinha ali. Eu achei que foi um negócio de muito bom gosto, assim, é forte pra caramba, é introspectivo, faz a gente refletir, e é um lugar bonito, amplo, pacífico, né, com árvores e tal em volta. Eu acho que vale muito a pena assim para ver e pensar um pouco nessa história, em todos os seus efeitos também, né? O que leva a uma situação extrema como essa, né? Claro que é aquela coisa que não existe um ser humano normal concordar com um atentado terrorista matando milhares de inocentes, mas entender o que leva as pessoas ao radicalismo, né? E até hoje, onde essas pessoas são radicalizadas, que acham muito, o Estado Islâmico é radicalizado na religião, né? Mas você tem hoje situações extremas que levam pessoas a atitudes extremas. Então, o extremismo só traz coisa ruim. Então, também a gente entender como evitar focos extremistas mundo afora, né? Que nada nasce de graça, nada surge de graça. Então, eu acho que viajar e estar em Nova York em diferentes etapas, diferentes momentos, assim, você acaba sentindo a relação também do povo americano com isso, que também reflete a produção cultural, né? Hollywood, aí traduzindo da melhor maneira, e eu acho que falta um pouco dessa reflexão, sabe? Claro que a culpa não é da vítima, né? Claro que nada justifica, claro que a causa é o extremismo de assassinos, psicopatas insanos, mas falta essa reflexão de que nós não somos heróis que fomos vítimas inocentes e agora vamos no reerguer USA e vamos sair invadindo e matando todo mundo que nos atingiu e tal. É fazer uma reflexão mais profunda, né? Do que a gente também pode mudar para mudar esse ciclo todo, né? De violência, de extremismo, de exploração, de um lugar onde você faz uma aliança com um país que
constantemente, né, tá realizando atrocidades da mesma proporção ou até pior. Em outros lugares você invade, porque é tudo árabe, são terroristas, e gera mais extremismo, que vai gerar mais reação extremista, que vai gerar novos terroristas, que, né, acaba se tornando um ciclo. Então, eu acho que falta Hollywood, falta até a própria cultura americana, baseada nessa narrativa do herói, que Hollywood contribui fazer essa reflexão mais profunda. Complementando essa sua ideia, realmente, assim, Hollywood tem muito esse poder. Você, né, acabou de comentar essa questão do soft power, de como Hollywood retratou sempre o terrorista como sendo muçulmano, e querendo ou não, isso influencia muitas pessoas. Então, de fato, é bem importante refletir como os filmes, eles não são apenas filmes, não são só entretenimento, né? Sempre tem uma mensagem por trás ou alguma coisa que vai te fazer refletir. Enfim, só queria complementar. Total, soft power é importante trazer, né, nessa discussão, nesse debate aqui do podcast, porque, de fato, como a Andressa falou, né, não é só um filme, não é só... Claro que as pessoas acreditam, então você acredita que é uma teoria de conspiração, que tem lá o FBI paga o diretor de Hollywood para fazer aquilo. Não, gente, não precisa, porque é toda uma cultura, todo um pensamento que vai direcionando nesse sentido. E claro que sim, tem também o soft power que é estratégico, e aí não só dos Estados Unidos, né, do mundo todo. Você vê a própria Arábia Saudita, que a gente estava falando agora, que precisa muito fazer o soft power através do esporte, do futebol. Então, né, patrocina jogadores, compra clubes da maior liga de futebol, que é a liga inglesa. Tudo nesse objetivo do soft power, né, de você ir limpando, de fato, a imagem do seu país, né, porque se precisa disso é porque ela precisa de limpeza de alguma coisa. E aí, através do esporte. A China faz muito isso também, através do esporte, através das próprias produções culturais. Eu vi hoje uma matéria que a China está não só censurando alguns filmes, mas está editando. Eles pegaram os filmes dos Minions e editaram o final para a polícia não parecer tão malvada e para o malvado acabar indo para a cadeia. Tipo, uma parada, tá vendo? A polícia sempre está certa e quem é malvado vai para a cadeia. Não tem essa coisa do malvado favorito, o malvado ser um herói. Então, né? Doutrinando as nossas crianças chinesas, lá também tem essas coisas, tá vendo? E aí o que eles fazem? Eles editam o final, não apagam, não deixam ver, não. Eles editam o final do filme de Hollywood. Imagina isso. O diretor lá vê, não, pega um chinês, não, edita isso aí. Muda esse final aí. Que doideira. Mas, né, mostra a importância de produtos culturais inocentes, como um desenho dos Minions pode ter. A outra já virou a cabeça aqui. O quê? Os Minions. Estou falando com a minha filha aqui, gente, de 6 anos, que é uma fã do malvado favorito dos Minions, que quando eu citei isso ficou horrorizada, né? Ainda bem que ela não entende de sports washing, de soft power até hoje, por enquanto. Por enquanto. Ai, Fran, mas é isso. Muito obrigada por participar de novo. Você sempre está aí disponível para ajudar a gente. E obrigada, Estelinha, por deixar seu pai participar uns minutinhos do Papo de Inter. Inclusive, o quê? A terceira vez que você participa, Fran? Já pode pedir música. Já vai pedir música. Ó, tá vendo? Acho que é a terceira vez. E antes da gente terminar, Fran, faz seu jabá aí. Com certeza. Pois é, então, eu estou presente aí em todas as redes sociais sob a @AndréFran, no YouTube, que estou ali devendo vídeos, né? Gostaria de me dedicar mais, mas é o youtube.com/AndréFranOficial. Tem o Cagando Regra, o podcast que a gente faz e está disponível em todas as plataformas. A gente retomou agora a 2ª temporada. E tem também Twitter, Instagram, esses lugares onde eu fico pitacando assuntos diversos e menos interessantes do que esse que eu falei aqui hoje. E a Aurelo, porque bom dia, né? Somos todos queridos da Aurelo. O Aurelo patrocina nós. Exatamente. A Aurelo, né? Se quiser ouvir o podcast pela Aurelo, a gente, né? Por favor, dê aquela preferência que eles recompensam o criador de conteúdo aqui, o Papo de Inter e o Cagando Regra, esses 2 podcasts irmãos. Exato. É isso. Então, Fran, muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante pra gente, foi muito interessante ouvir seus relatos. Mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Papo de Inter. E sempre que precisarem, é só chamar. Beijão. E com isso a gente encerra o episódio de hoje, o segundo de uma série de especiais sobre o 11 de setembro.
a gente queria claramente agradecer mais uma vez ao nosso querido entrevistado, André Fran, que participa do Papo de Inter pela 3ª vez. Pois é, gente, tem outros episódios que o Fran participou e, como sempre, foram incríveis. É isso, Fran, nosso super obrigada sempre. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @Papo de Inter Podcast, tudo junto lá no Instagram, e no @Papo de Inter no TikTok. A gente faz vídeos e posts sobre os assuntos que estão rolando no mundo e também sobre os nossos episódios, então confere lá. E por fim, vamos fazer nosso jabá de novo. Não esquece de seguir a gente na Aurelo e de apoiar a gente por lá. A gente tá com uma série de conteúdos exclusivos, como o Glossário Papo de Inter, que são episódios curtinhos em que a gente explica alguns termos e algumas instituições da geopolítica internacional, e a newsletter, que são textos em que a gente complementa episódios nossos com informações, como nesse caso aqui do Fran, que a gente mandou a lista de indicações de filmes dele. Então, não esquece de acompanhar a gente lá na Aurelo, nas redes sociais e em todos os lugares possíveis e imagináveis. É isso, gente. Até mais e até o próximo episódio. Até a próxima!